Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo o livro de Levítico, capítulos de número 5, 6 e 7. Estamos falando ainda da questão das ofertas, das oferendas, lembrando sempre que toda essa aplicação se aplica à pessoa e à obra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá então? Lembrando sempre que nós estamos lendo na versão Almeida, Revista e Atualizada. Capítulo 5, livro de Levítico. Se alguém pecar e ouvir uma voz de blasfêmia, e for testemunha de algo que viu ou soube, se ele não o disser, então ele levará a sua iniquidade. Ou se alguma alma tocar em alguma coisa impura, seja carcaça de animal impuro, ou carcaça de gado impuro, seja carcaça de coisas impuras que se arrastam, ainda que ele seja oculto, contudo, ele será impuro e culpado. Ou se ele tocar a impureza de um homem, ou seja, qual for a impureza com que o homem se tornou impuro, ou lhe for oculto, quando lhe souber depois, então ele será culpado. Ou se alguma alma jurar, pronunciando com os seus lábios, para fazer o mal ou para fazer o bem, seja o que for que o homem pronuncie com juramento lhe for oculto, e o souber depois, então culpado será numa destas coisas. E será que, sendo ele culpado em uma dessas coisas, então ele confessará que pecou naquela coisa, e ele trará sua oferta pela transgressão ao Senhor, pelo pecado que ele pecou, uma fêmea do rebanho, um cordeiro ou um cabrito das cabras, como oferta pelo pecado, e o sacerdote fará expiação por ele acerca do seu pecado. Mas se ele não for capaz de trazer um cordeiro, então ele trará por sua transgressão que cometeu 2 rolas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e outro como oferta queimada. E ele trará ao sacerdote, o qual oferecerá aquele que é para oferta pelo pecado primeiro, e lhe torcerá a cabeça junto do pescoço, mas não a dividirá. E aspergirá o sangue sobre a oferta do pecado e sobre a parte lateral do altar, porém o resto do sangue será espremido na base do altar. Isso será a oferta pelo pecado. Ele oferecerá segundo como oferta queimada, conforme o costume, e o sacerdote fará expiação pelo seu pecado que ele pecou, e ele será perdoado. Mas se ele não for capaz de trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará sua oferta da 10ª parte de uma efa de farinha fina, uma oferta pelo pecado, e não colocará óleo sobre ela, nem colocará em cima de qualquer incenso, porque isto é uma oferta pelo pecado. Então ele trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará um punhado com um memorial e queimará sobre o altar, conforme as ofertas feitas por fogo ao Senhor. Isto é uma oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por ele acerca do pecado que ele pecou em alguma dessas coisas, e ele será perdoado. E o resto será do sacerdote como uma oferta de alimentos. E falou o Senhor a Moisés: se uma alma cometer transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então ele trará ao Senhor por sua transgressão um carneiro sem defeito do rebanho, com uma estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, por uma oferta pela transgressão. Ele fará restituição pelo dano que ele fez a coisa sagrada, e acrescentará a 5ª parte, e dará ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ele com um carneiro da oferta pela transgressão, e lhe será perdoado. E se alguma alma pecar e cometer alguma dessas coisas que são proibidas de serem feitas conforme os mandamentos do Senhor, e ele não sabia, ainda assim será culpado, e ele levará a sua iniquidade. E ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a estimativa, por oferta pela transgressão, e o sacerdote fará expiação para ele acerca da ignorância naquilo que errou, sem saber, e ele será perdoado. E isso é uma oferta pela transgressão. Ele certamente transgrediu contra o Senhor. Seguindo, o capítulo 6, continua o Senhor dizendo a Moisés: se alguma alma pecar, cometer uma transgressão contra o Senhor, e mentir ao seu próximo naquilo que lhe foi entregue para guardar, ou em amizade, ou em algo tirado, por violência, ou enganar o seu próximo, ou se tiver achado que se perdeu, e mentir sobre isso com falso juramento, e todas essas coisas que um homem faz pecando, então será que, porquanto ele pecou e é culpado, e ele restituirá aquilo que tirou violentamente, e o que pegou enganosamente, ou do depósito
que lhe foi dado para guardar, ou coisa perdida que ele achou, ou sobre tudo aquilo que jurou falsamente, ele o restituirá o principal, e acrescentará a quinta parte e dará àquele que pertence, no dia da sua oferta pela transgressão. E ele trará a sua oferta pela transgressão ao Senhor, um carneiro sem defeito do rebanho, com estimativa por oferta pela transgressão. Ele trará ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, e será perdoada qualquer coisa que ele tenha feito em transgressão. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: ordenarão os seus filhos, dizendo: esta é a lei e a oferta queimada, isto é a oferta queimada, porque queimará sobre o altar a noite toda até o amanhecer, e o fogo do altar arderá nela. E o sacerdote vestirá sua veste de linho fino, os seus calções de linho, e colocará sobre a sua carne, e levantarás as cinzas que o fogo consumiu com a oferta queimada sobre o altar. Ele colocará ao lado do altar, e ele se despirá das suas vestes, e colocará as suas vestes e as outras vestes, e levará as cinzas para fora do acampamento até o lugar limpo. E o fogo sobre o altar queimará nele, e não se apagará. E o sacerdote queimará a lenha sobre ele todas as manhãs, e colocarás a oferta queimada em ordem sobre ele, e queimará sobre ele a gordura, a oferta de paz. E o fogo deverá sempre queimar sobre o altar, e nunca se apagará. Esta é a lei das ofertas de alimentos. Os filhos de Arão oferecerão perante o Senhor, diante do altar. Ele tomará um punhado de farinha da oferta de alimentos, do seu óleo e todo o incenso que estiver sobre a oferta de alimento, então queimará sobre o altar o cheiro suave e memorial ao Senhor. E o restante dela, Arão e seus filhos comerão com pão ázimo, se comerá no lugar santo. No pátio do tabernáculo da congregação eles comerão, e não se cozerá com fermento, ou lhes dei sua porção das minhas ofertas feitas por fogo. É coisa santíssima. Assim é a oferta pelo pecado, e assim é a oferta pela transgressão. Todo homem entre os filhos de Arão comerá dela, e será para sempre um estatuto para as vossas gerações acerca das ofertas do Senhor feitas por fogo. Todo aquele que tocar será santo. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: essa é a oferta de Arão e de seus filhos, que eles oferecerão ao Senhor no dia em que for ungido, e a 10ª parte de uma efa de farinha fina para a oferta de alimentos perpétua, metade pela manhã e metade à noite. Em uma panela fará com óleo, e quanto estiver assada, atrarás em pedaços assados da oferta de alimentos, tu oferecerás como cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote que entre os filhos for ungido em seu lugar, o oferecerá. Isto é um estatuto eterno para o Senhor, e será queimado completamente, pois toda a oferta de alimento do sacerdote será totalmente queimada, e não se comerá. O Senhor falou a Moisés, dizendo: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se mata a oferta queimada, se matará pelo pecado perante o Senhor. Isso é coisa santíssima. E o sacerdote que oferecer pelo pecado comerá no lugar santo, se comerá no pátio do tabernáculo da congregação. Tudo que tocar a sua carne será santo. E quando houver aspersão do sangue sobre alguma veste, tu lavarás e o que foi aspergido no lugar santo. E o vaso de barro que a veste for encharcada será quebrado, e se for encharcada num vaso de bronze, deverá ser esfregado e enxugado com água. Todos os homens entre os sacerdotes a comerão, é coisa santíssima. Nenhuma oferta pelo pecado, do qual qualquer sangue é trazido para o tabernáculo da congregação, para reconciliar-se no lugar santo, se comerá. Será queimada no fogo. Agora o capítulo 7, falando mais sobre leis acerca de ofertas. Do mesmo modo, esta é a lei da oferta pela transgressão, e é coisa santíssima. No lugar onde eles matam a oferta queimada, eles matarão a oferta pela transgressão, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. E dela ele oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas, e dos rins, e a gordura que está sobre eles, que está sobre os lombos, e o redanho que está sobre o fígado, como os rins também se tirará.
E o sacerdote queimará sobre o altar em oferta feita com fogo ao Senhor, isto é a oferta pela transgressão. Todo homem que entre os sacerdotes comerá, no lugar santo se comerá, e é coisa santíssima. Como oferta pelo pecado, assim será a oferta pela transgressão. Há uma só lei para elas, e os sacerdotes que fizer a expiação as terá. E o sacerdote que oferecer oferta queimada a algum homem, este sacerdote terá a pele da oferta queimada que ele oferecer, e toda a oferta de alimentos que se assar no forno, e tudo o que se preparar na frigideira e na panela, será do sacerdote que oferece. E toda a oferta de alimento misturada com óleo ou seca será todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. Esta é a lei do sacrifício das ofertas de paz que ele oferecerá ao Senhor. Se ele oferecer por ação de graças, então o sacrifício de ação de graças ele oferecerá bolos asmos misturado com óleo, e coscorões asmos ungido com óleo, e bolos misturado com óleo e farinha fina fritos. Além dos bolos, ele oferecerá como oferta pão levedado. Sua oferta, pão levedado, com o sacrifício de ação de graças das suas ofertas de paz. E toda a oblação ele oferecerá por uma oferta alçada ao Senhor, e será do sacerdote que aspergiu o sangue das ofertas de paz. E a carne do sacrifício das ofertas de paz por ação de graças se comerá no mesmo dia do seu oferecimento, nada se deixará até amanhã. Se o sacrifício da oferta for um voto de oferta voluntária, se comerá no mesmo dia que o sacrifício, e no dia seguinte o que restar também se comerá. Mas o restante da carne do sacrifício no terceiro dia será queimado no fogo. E se alguma carne do sacrifício das ofertas de paz se comer no terceiro dia, não será aceito, e nem será imputado ao que ofertou. Será uma abominação, e a alma que comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa impura não será comida, será queimada no fogo. E quanto à carne, todo aquele que estiver limpo poderá comer dela. Mas a alma que comer da carne do sacrifício das ofertas de paz, que pertence ao Senhor, tendo ela sobre si a impureza, aquela alma será extirpada do seu povo. Além disso, a alma que tocar alguma coisa impura, como impureza de homem, ou qualquer animal impuro, ou qualquer coisa abominável, impura, e comer da carne do sacrifício das ofertas de paz, que pertencem ao Senhor, aquela alma será extirpada do seu povo. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: não comereis a gordura de boi, nem de ovelha, nem de cabra, a gordura do animal que morre por si, a gordura do que é dilacerado por animais, poderá ser utilizada em qualquer outro uso, mas de nenhuma maneira comereis, porque qualquer que comer a gordura do animal oferecida por homens ao Senhor em ofertas feitas por fogo, esta alma será cortada do seu povo. E também nenhum sangue comereis, quer de aves, quer de animais, em qualquer das vossas habitações. Toda alma que comer qualquer tipo de sangue, essa alma será cortada do povo. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aquele que oferecer seu sacrifício das ofertas de paz, o Senhor trará a sua oblação, ao Senhor do seu sacrifício, ao Senhor do seu sacrifício de oferta de paz. Suas próprias mãos trarão ofertas ao Senhor, feitas por fogo, e a gordura com o peito se trará, para que o peito possa ser movido por sua oferta, movida perante ao Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e os seus filhos, e a espádua direita dareis ao sacerdote, por oferta alçada e sacrifícios das vossas ofertas de paz. Aquele que entre os filhos de Arão oferecer o sangue das ofertas de paz e a gordura, este será a espádua direita para sua porção. Porque o peito movido e a espádua alçada que eu tomei aos filhos de Israel e dos seus sacrifícios de oferta de paz, os dei a Arão, o sacerdote, e os seus filhos, por estatuto perpétuo entre os filhos de Israel. Esta é a porção da unção de Arão e da unção de seus filhos, das ofertas ao Senhor, feita no fogo, no dia em que ele apresentou para ministrar ao Senhor o ofício do sacerdócio, que o Senhor ordenou que lhe desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu, por estatuto eterno, através de suas gerações. Esta é a lei da oferta queimada, da oferta de alimentos, da oferta pelo pecado, da oferta pelas transgressões, da
oferta das consagrações e do sacrifício das ofertas de paz, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai e no dia em que ele ordenou aos filhos de Israel que oferecesse suas oblações ao Senhor no deserto do Sinai. Então o versículo-chave aqui é o 37 do capítulo 7, que diz: a lei das ofertas queimadas, a lei dos alimentos, da oferta pelo pecado, da transgressão, das consagrações, sacrifício de paz. Então todo esse sistema de oferecimento de oferta em prol da expiação do pecado teve pleno cumprimento na obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.